Bem-vindos ao tema do dia desta terça-feira. O meu nome é Vítor Hugo Monteiro, estou aqui com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, e hoje vamos abordar as quedas de José Faria e José Mota dos cargos de treinador do Estrela Amadora e AFS. À quinta jornada, Pedro, já temos 2 despedimentos. Começo por te perguntar, são justos? Bom dia, Vítor. São casos muito diferentes. Eu diria que falar de justiça aqui é sempre um bocadinho ingrato, porque nós não estamos no dia-a-dia, não sabemos como é que o trabalho é feito, como é que os treinadores se dão com os seus plantéis, mas podemos, pelo menos, utilizar a palavra previsível. Era previsível que o José Mota caísse e José Faria também, se calhar menos um bocadinho, mas também um bocadinho previsível, porque de facto são 2 equipas que já desde o ano passado, embora José Mota tenha chegado na fase final ao Avestade, tiveram sempre muita dificuldade em jogar bom futebol, em jogar um futebol convincente. Mas são 2 casos muito diferentes, a começar pelo perfil do próprio treinador. O José Mota, gosto ou não do estilo, é um nome histórico na Primeira Liga Portuguesa. Estamos a falar de um homem que tem 456 jogos no escalão maiores, é o 10º treinador com mais jogos na Primeira Liga Portuguesa, portanto tem uma carreira respeitável, com trabalhos muito bons. Curiosamente, o trabalho anterior em Faro foi muito bom, subiu com Farense à Primeira Liga. Depois teve uma passagem menos interessante pelo Leixões, que foi um regresso também, e depois foi chamado para salvar o Avestade da descida de divisão, e conseguiu. Portanto, parece-me que o José Mota é um treinador nesta altura da sua carreira muito de SOS, de impacto imediato, consegue de facto mexer com a cabeça dos jogadores, mas para esta temporada, com o clube, com este projeto, a fazer um investimento grande de 18 jogadores novos, o José Mota não conseguiu de facto apresentar resultados. A equipa teve uma boa aparição em Braga, conseguiu um bom empate em Braga, mostrou um futebol já bastante competente e pareceu-me que a partir daí poderia crescer, mas não. Tinha sido desinteressante antes e voltou a ser desinteressante depois. Uma equipa com muitas lacunas, muitas limitações, muito pouco futebol, muito pouco pensamento, e o José Mota acaba por não conseguir, de facto, agrupar, reunir, organizar, dar aqui um rumo, um fio a este projeto desportivo do Avestade. E a verdade é que, apesar de ser um treinador ainda com uma idade boa para estar neste mundo, nos bancos suplentes, nos últimos 31 jogos oficiais, enquanto treinador, José Mota só venceu 5. Apesar de ter feito um bom trabalho em Faro, na segunda Liga, e ter salvado o Avestade da descida. O José Faria é um caso muito diferente, muito mais jovem, 39 anos, passou de Leixões para a Amadora, acompanhando Paulo Lopo, inicialmente num cargo de coordenação e de adjunto, acaba por assumir o comando técnico com a saída do Filipe Martins, salvou o Estrela in extremis da descida da divisão, mas os sinais mais fortes desse Estrela com José Faria, na minha opinião, foram sempre 2. Jogos bem preparados contra as equipas maiores, fez um grande jogo, por exemplo, contra o Porto, e podia ter goleado o Porto na Reboleira, mas muita dificuldade sempre que tinha que ser o Estrela Amadora a jogar em casa, a mandar nos jogos, a assumir a bola, a assumir o ritmo do jogo, as rédeas da partida. O Estrela Amadora não tinha, de facto, capacidade para fazer isso. Não teve o ano passado e continua a não ter este ano. O plantel voltou a ser profundamente renovado e isto, sinceramente, nem no Futebol Manager dá resultado. Entradas constantes, saídas constantes, uma revolução no plantel que prejudica claramente o trabalho do José Faria como do José Mota, porque não é fácil juntar de repente 25 homens que nunca se tinham visto anteriormente e fazer daqui uma equipa com o tempo a bater à porta, não é? A urgência dos resultados e do tempo. O Hugo Oliveira, na entrevista que nos deu no início da temporada, fala sobre isto, sobre a sensação que tem de que em Portugal há muito esta urgência, esta SOS de apresentar bons resultados, e o treinador, muitas vezes com medo da derrota, com medo do despedimento, acaba por se refugiar numa atitude mais conservadora perante os jogos. E provavelmente este ano o Avestade e o Estrela Amadora têm sido equipas muito conservadoras, muito retraídas, sem vontade de pressionar alto, de mandar no jogo,
porque os seus treinadores se calhar já entraram um bocadinho pressionados para esta temporada. Enfim, são duas saídas previsíveis, devido à pobreza do futebol dos dois lados, na Amadora e na Vila das Aves. Não diria que são justas, porque não conheço, de facto, o dia-a-dia de cada um destes clubes. E se é certo que o contador de despedimentos até agora vai em 2, quero perguntar-te quantos despedimentos houve o ano passado na Liga? Vítor, de facto o número é assustador. O ano passado houve 19 mudanças de treinador na Liga Portuguesa, num universo de 18 clubes, portanto houve aqui clubes que repetiram. E eu destacaria aqui mais uma vez o projeto do Aves SAD, porque o ano passado o Aves SAD teve 4 treinadores, o José Mota foi o quarto. Depois de Vítor Campelos, de Daniel Ramos e de Rui Ferreira, acabou por ser José Mota a salvar a equipa da descida de divisão. Não conheço muito bem este projeto, que está agora alicerçado na Vila das Aves. O ano passado o nosso colega Humberto Ferreira foi fazer uma reportagem grande à Vila das Aves com os investidores e com as pessoas responsáveis, e aquilo que eu li e ouvi agradou-me, pareceu-me ser um projeto com cabeça, tronco e membros, mas depois na prática, de facto, as coisas não estão a resultar. O ano passado mexeram em demasia na cúpula das equipas técnicas, e este ano vão pelo mesmo caminho. O plantel está completamente renovado, portanto não percebo qual é que é o rumo desportivo que este Aves SAD quer ter. Entretanto também já houve mudança de investidores, já são pessoas diferentes. Uma equipa que não é o Desportivo das Aves, é bom lembrar isso, portanto é uma equipa que adquiriu uma licença desportiva para competir na Primeira Liga, começou na Segunda Liga com o Vila Franquense ainda e está agora na Primeira Liga. Mas o número de 19 mudanças, eu estou a incluir aqui as saídas do Ruben Amorim para o Manchester United e do Rui Borges do Vitória para o Sporting, que não foram despedimentos, portanto foram saídas negociadas, mas foram 19 as mudanças que aconteceram ano passado na Primeira Liga. Além do Aves, que mudou 3 vezes de treinador, portanto teve 4 homens, o Vitória mudou 2 vezes, o Boa Vista mudou 2 vezes, o Gil Vicente mudou 2 vezes também. Depois houve várias equipas que mudaram uma vez de treinador, sendo que as equipas que não mudaram de treinador são de facto exceções. Cabe-me perguntar também agora se há menos paciência em Portugal do que nas Big Five. Os números dizem que sim. Nós vamos fazer agora a comparação com os maiores campeonatos da Europa, para percebermos como é que se gera de facto esta ligação entre administração e equipas técnicas, e os números são radicalmente diferentes daqueles que têm acontecido em Portugal. Eu acho que isto aqui merece mais do que uma reflexão, de facto aqui um pé no travão, e para percebermos o que é que queremos do futebol português. Esta urgência, esta impaciência está a dar cabo de muitos projetos desportivos e de algumas carreiras de treinador, arrisco-me a dizer. Porque, repara bem tu e quem nos está a ver e a ouvir. O ano passado em Inglaterra, portanto, época 24-25, 7 mudanças de treinadores. La Liga, em Espanha, 6. Bundesliga, Alemanha, 6. Ligue 1, em França, 8. E Série A italiana, 9. Portanto, a Série A italiana é o pior destes exemplos. Fui ainda aos Países Baixos e à Bélgica, porque são 2 campeonatos que estão quase ombro a ombro com Portugal, até no ranking da UEFA. Na Holanda houve 5 mudanças e na Bélgica houve 9. Portanto, estamos a falar aqui menos de metade daquelas mudanças que aconteceram em Portugal. Sinceramente espero bem que este ano não seja tão mau o cenário, mas a conclusão que retiro disto, de facto, é más escolhas iniciais, portanto, quem escolhe não está a ter a convicção que está a escolher bem, e depois uma impaciência muito grande. É muito estranho, de facto, algumas decisões são mesmo muito estranhas, porque enquanto investidor, enquanto presidente do Conselho de Administração de uma SAD, enquanto diretor desportivo, tu, quando escolhes um treinador, tens de ter certeza de que aquela pessoa é a pessoa certa. E depois tens que aguentar 1, 2, 3 pancadas se acreditares no trabalho que aquele homem escolhido por ti está a fazer. Porque, em última análise, o responsável por isto é o diretor desportivo, o diretor-geral, o presidente do Conselho de Administração da SAD. De facto, em Portugal, pensa-se muito pouco o futebol, pensa-se muito pouco o médio, longo prazo. É tudo em cima do joelho, tudo no imediato, tudo a querer resultados de uma forma, enfim. Muitas das vezes apetece-me dizer que as pessoas querem comer lagosta, quando na panela apenas estão lá umas sardinhinhas, que são ótimas, aliás, com um bocadinho de alho e azeite. Não dá, não é? Não dá.
Portanto, quando escolhemos, começa logo por aqui. Quando escolhemos, quando alguém escolhe, tem que ter a convicção que aquele homem é o homem certo. Só mesmo para acabar este ponto, falando com treinadores portugueses que trabalharam já em Inglaterra e mesmo no Brasil, o Brasil que não é um bom exemplo na gestão, mas neste caso gostei daquilo que eu vi, há muitas entrevistas anteriores à contratação. Para alguém convencer um administrador, um presidente, tem que falar com ele uma, duas, três, uma entrevista para emprego. E de facto em Portugal eu duvido muito que a esmagadora maioria dos clubes faça isto. E no segundo escalão, qual é o cenário atual? Esta época ainda não houve qualquer demissão, o que é bom, mas os sintomas do ano passado são idênticos aos da Primeira Liga. Portanto, houve 17 mudanças de treinadores no segundo escalão, em 24 e 25, e este ano, para já, ainda não aconteceu nenhuma mudança. Gostaria, de facto, que acontecessem poucas. E digo este gostaria, este tom pessoal, porque me parece que o futebol português tem muito a ganhar se os projetos tiverem estabilidade, como está acontecendo no Santa Clara com o Vasco Matos, no Casa Pia com o João Pereira, no Arouca com o Vasco Seabra. Portanto, quanto mais tempo um treinador estiver num clube, mais tempo terá para aplicar a sua ideia, o seu modelo de jogo, cultivar a relação com os jogadores, com os adeptos, com a administração. Toda a gente tem a ganhar. Naturalmente que em casos muito extremos, em que de facto os resultados são péssimos, que a equipa não joga bom futebol, quando o balneário já não escuta o treinador, aí sim, de facto, já não há outra alternativa. Mas eu sinto muito, até falando com várias pessoas que trabalham em clubes, que vivem os balneários, que a impaciência, de facto, a impaciência e as más opções estão presentes na Primeira e na Segunda Liga em Portugal. E agora que há 2 vagas por preencher, também gostaria de saber quais são os nomes que se falam para as Aves e para a Amadora. Nós, nesta altura, não temos qualquer indicação em relação a nomes de substitutos. Tentamos perceber esta manhã, mas de facto está tudo ainda muito, muito fresco. Tanto na Amadora como na Vila das Aves, o processo de recrutamento agora está a decorrer, mas posso deixar outro apontamento. Agora, ao início da tarde, o nosso colega, o editor Diogo Matos, vai publicar um slide que está já a ser feito antes destas saídas, com 20 nomes de treinadores portugueses que estão livres no mercado e provavelmente alguns presidentes das SAD e de clubes em Portugal vão olhar para este slide, se calhar vão ter aqui algumas ideias para escolherem. Obrigado, Pedro, obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Aproveitar para relembrar para visitarem o nosso slide que vai ser durante esta tarde e ainda o novo episódio de 5 para 4 que vai ser lançado nesta terça-feira também.